Veja bem. Conseguiu colocar para gravar, né, Rodrigo? Legal. Consegui agora. Agora eu vou botar você aqui como anfitrião. Como anfitrião. Tá. Pronto. Beleza. 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 Eu só vou fazer uma exigência, tá? Aqui que agora eu quero ser participante também desse grupo de vocês, viu? Fiquei Ih, triste que eu não participava você desses vê, né? eventos, principalmente nos sociais, né? Você estava falando assim, já coloquem Natal no radar de vocês. Se quiserem fazer esse encontro por aqui, vão ser muito bem-vindos e a gente faz uma farra Ah, daquelas. ótimo. Não, você sabe que todo mundo que vem apresentar aqui pede para entrar. A Alexandra Dias, há um tempo atrás, deu a palestra para a gente. Falei assim, eu também quero. Você, será muito bem-vinda. E você também será muito bem-vindo aqui. Beleza, deixa eu só compartilhar. Ó, eu sou meio ruim nesses negócios aqui de internet, mas o Rodrigo vai me ajudando. E aí, consegui compartilhar? Tá todo mundo Tá, vendo? tá tudo bem, tudo bem. Beleza. Pessoal, boa noite. Prazer gigantesco estar aqui com vocês. Esses grupos eu acho super interessantes, assim, não só pelo caráter científico, né, e técnico da coisa, mas por essa interpessoalidade que está cada vez mais difícil, né? Hoje em dia, nós nos vermos e conhecermos pessoalmente, por exemplo, a professora Graça, eu já conversava com ela pelo Instagram e tudo mais, mas, poxa, a primeira oportunidade que eu estou tendo de conversar com ela pessoalmente está sendo aqui, então, poxa vida, que tenham mais momentos como esse, né, Rodrigo? Bem, quando o Rodrigo me convidou para estar aqui com vocês hoje, eu me senti extremamente lisonjeado, Rodrigo, porque quando eu falo, ó, não precisa ficar me chamando de professor, eu ainda estranho muito isso, apesar de lecionar desde 2006 aqui em Natal, mas, acima de tudo, eu sou clínico de consultório mesmo, sabe? Eu adoro minha rotina de atendimento em pacientes, enfim. Eu digo que eu sou um clínico que é metido a professor, entendeu? Então, eu ainda demoro um pouco a assimilar. Então, pode me chamar de Sérgio, aqui todo mundo me chama de Serginho, então podem ficar bem à vontade quanto a isso. Eu tentei montar para esse nosso papo de hoje à noite uma apresentação com alguns casos clínicos. Praticamente 100% dos casos são de pacientes de consultório, né? Eu não consigo documentar tão bem assim em um ambiente de escola, de curso. Então, por outros motivos também, eu prefiro apresentar os casos que eu opero e casos meus de clínica privada. Periship tem tudo a ver comigo, já na essência do nome, porque eu sou periodontista de formação, desde a faculdade. Eu fiz a monitoria de periodontia, eu fiz a faculdade aqui em Natal, me formei em 2002 e fui para Bauru, porque eu me identifiquei bastante com a rotina cirúrgica da pele, com os procedimentos mucogengivais. Eu gostava bastante, então alguns professores que eram egressos de Bauru me indicaram fazer especialização lá. Então fiz na PCD junto com o Sebastião Greg, com o Daniel Rezende, né, conhecido como Daniel Manaus, e Ana Lúcia Narrais, filha do Deoclésio Narrais. E foi realmente assim um divisor de águas, não somente pela experiência de sair aqui de Natal para morar sozinho em Bauru, ficar totalmente focado na minha formação, mas também pela imersão que eu tive dentro da especialidade. Foi realmente o que eu imaginava, o que eu queria, e muito além disso, eu conheci pessoas que são referências para mim até hoje, como esses professores que eu comentei, esses grandes mestres, mas também colegas e amigos que eu encontrei lá
como o Guilherme Carrilho, que hoje está na Implantpério, o próprio Luiz Gustavo. Não sei se ele vai estar aqui, eu posso entregar alguns podres dele da época de Bauru, porque quando eu estava no meio da especialização de periodontia, eu entrei no Centrinho para fazer implante, e lá eu fiz, nós atendíamos em trio, então era eu, o Luiz Gustavo, o Frederico Ciporquim, de São Paulo. Foi uma época muito boa, muito bacana, aprendi muito com ele e com todos os outros que estavam lá. No Centrinho, nós tínhamos um foco muito forte. Eu não sei se aqui todos conhecem, mas enfim, é um hospital de reabilitações de anomalias crâniofaciais de Bauru, né, especializada nas reabilitações daqueles pacientes que tinham deformidades congênitas, especialmente, mais ainda, pacientes fissurados. Então, comumente, nós tínhamos que realizar procedimentos de reconstruções prévios aos implantes dentários, né, em áreas estéticas. Então, assim, era um segundo aprendizado, foi uma especialização dentro de outra especialização. Nós fazíamos muito manipulação de tecidos moles, muitos enxertos intraorais, e isso virou minha rotina, isso virou meu protocolo. Durante a especialização de implante, eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, capital, para Santo Amaro. Lá eu conheci os professores Cláudio e Wilson Sendic, na Unisa, fui fazer meu mestrado. E na Unisa era outro foco, um foco mais voltado para os biomateriais, reconstruções com biomateriais. Naquela época, 2005, 2006, estava no auge dos bancos de ossos, né? E a Unisa se destacava assim em um âmbito nacional e até internacional em publicações em bancos de ossos. Então, eu me vi envolvido na parte de reconstrução por completo, não só com a experiência que eu tive no HRAC de Bauru, mas complementando com a experiência lá da Unisa. Então, foi bem interessante, eu consegui ter uma noção assim completa, ou, claro, dentro da minha mínima experiência naquela época, né, de um recém-formado, da importância das reconstruções para as reabilitações. Quando eu vim para Natal, e eu atendo na clínica que eu estou hoje desde 2006, uma clínica bem chuta, mas que é composta por um reabilitador, que é o meu irmão, Bruno Maia, ortodontista, que é Carlos Alexandre Câmara. Ambos se destacam nas suas áreas. Nós atendemos dentro de um esquema de sinergia máximo, de integração entre as áreas, e assim, o nível de exigência local termina um puxando o outro. E desde o início eu sempre me dediquei quase que exclusivamente à parte cirúrgica da implantodontia. Hoje eu não faço mais a parte de pério básica. A pério, ela me ajuda muito, ela me dá muita base em relação a tudo, tanto que nos cursos de especialização, nos cursos onde eu dou aula, quando me pedem referências de livros, eu não hesito em fazer referência aos livros básicos de periodontia. Eu acho que durante um tempo a implantodontia ela se distanciou da pério, e pouco a pouco a gente está vendo esse foco retornar, para nossa graça, para nossa sorte. Cada vez a periodontia ela está mais congruente com a implantodontia, buscando trazer resultados não somente mais interessantes sob o ponto de vista estético, funcional, mas especialmente em relação à longevidade, que eu acho que é um dos focos dessa nossa conversa aqui hoje. Quando eu retornei para Natal, e eu, antes de me aprofundar nesse assunto, eu gostaria de colocar aqui assim os motivos das coisas para eu fazer o que eu faço hoje, né? No Instagram, Rodrigo, a gente se conhece de Instagram, né, e tudo mais, ele nos expõe assim de uma forma muito crua,
é, e às vezes muito superficial também. As pessoas não conhecem a nossa rotina, as pessoas não nos conhecem muito a fundo para saber os motivos que nos levaram a fazer determinadas coisas ou assumir determinadas posturas ou filosofias de trabalho. Como eu comentei aqui no início, o meu protocolo de atendimento era baseado em reconstruções, era o que eu gostava de fazer, era o que eu sabia fazer bem. A Pério me deu uma noção técnica, histológica, fisiológica muito bacana. A periodontia veio e fechou tudo isso. Mas quando eu me deparei com o mercado privado, eu tive grandes dificuldades. No início dos anos 2000 aqui, hoje eu estou com 43 anos, eu comecei a trabalhar aqui com 25, 26 anos. A implantodontia ela ainda tinha muito descrédito, né? A maior pergunta que os pacientes me faziam era se o implante rejeitava. Imagina, hoje eu ainda recebo esse tipo de questionamento, só que bem pouco. E eu, muito novo, só para vocês terem uma ideia, no CRO, meu registro de especialista era o número 11 em todo o estado do Rio Grande do Norte, especialista em implantodontia, tinha muito pouco. Então, tive muita dificuldade em replicar o meu protocolo de atendimento que eu aprendi e que eu era familiarizado, que era as reconstruções ósseas e reconstruções mucosas, criando o arcabouço necessário para a implantação. Então, eu fui quase que obrigado a migrar para um tipo de atendimento que visava exclusivamente a osseointegração. Então, as ancoragens, os approaches, eu sei que isso hoje em dia está muito na moda, enfim, moda não, é uma tendência, né? Os implantes em pterygoide, as ancoragens, isso eu fazia muito, eu fiz bastante, isso realmente me tirou de um patamar meio que desconhecido e me catapultou naquela época, em termos para aparecer para outros profissionais. Eu era conhecido aqui como o menino que botava implante onde não tinha osso. Eu saí do centrinho sabendo fazer approach palatino muito bem, enfim, todos nós sabíamos operar sob circunstâncias anatômicas super limites. Era um serviço que era pelo SUS, enfim, a gente sabia desenrolar, a verdade é essa. E eu fiz isso durante um bom tempo da minha carreira, consegui ampliar a minha rede de contatos, os meus indicadores, de uma forma muito rápida. Isso foi multiplicado e com pouco tempo depois eu comecei a colher alguns dessabores, a, alguns questionamentos quanto ao meu profissionalismo, quanto aos meus resultados. E isso eu quero eu faço esse depoimento sempre que eu posso, porque às vezes a pessoa, o profissional, ele só é reconhecido pelo sucesso, pelas coisas bonitas que faz, pela técnica, mas eu acho que nós aprendermos com os nossos próprios erros nos torna profissionais e pessoas talvez um pouco melhores. Então, uma coisa que me incomodava, pessoal, eram resultados como esse. Esse caso especialmente não é de uma paciente minha, mas ela me procurou porque tinham feito entre aspas, uma reabilitação no incisivo central dela. Ela estava incomodada. Esse é um caso meu, de um incisivo lateral, de uma paciente super jovem, e quanto mais o tempo passava, pior ficava. Era escurecimento da margem, né, escurecimento, acinzentamento da vestibular. Eu não sei se eu sou o único, mas eu tenho alguns casos assim, e o comentário maior é que não era assim, foi ficando, né? As pessoas comentam assim, não era assim no início, mas por que foi ficando preto? Por que foi ficando escuro? Esse é outro caso meu também. Eu não sou tão bom de mão quanto vocês, mas eu posso garantir que eu não posicionei esse implante assim para fora na hora da cirurgia, né? Eu não queria que ele osso integrasse na mucosa, não era a minha intenção, mas da mesma coisa. Não era assim, mas porque ficou? Foram implantes imediatos esse já aí, uma paciente que era parente, né? Parente você já viu, então tem que benzer 20 vezes e ainda acontece esse tipo de coisa. As periimplantites, essa é de uma paciente que é de Caruaru, aqui do estado vizinho.
com perdas super importantes em região posterior de mandíbula. Caramba, periimplantite talvez seja uma das grandes pedras no calcanhar do implantodontista e dos periodontistas hoje em dia. Essa outra paciente, que é de Belo Horizonte, veio morar aqui em Natal, na região aí do 24 e 25, vocês vão ver a evolução desse caso. Eu tentei contornar uma periimplantite na região do 24, mas sem sucesso. Esse caso é outro caso meu, região posterior de mandíbula, em que eu perdi por 2 vezes. Nessa região, aqui vocês estão vendo a sequela de 5 reimplantações, quer dizer, 5 implantes perdidos, né? Eu instalei e perdi de novo. Vocês podem ver até uma cicatriz de um enxerto gengival livre, tentei de tudo aí, mas sem sucesso. Então, aí está mais uma foto do caso, grandes mutilações causadas por mim. Aqui outra paciente, não fui eu que instalei, mas eu tenho casos muito piores do que esse, com coroas mais alongadas, casos assim também de reabilitações maiores, implantes. Eu tenho certeza que o profissional que reabilitou, que fez a prótese dessa paciente, ele não posicionou esse implante do lado esquerdo tão vestibularizado, mas por ou sorte ou azar, reabsorveu e ficou com essas roscas expostas. Então, eu ficava me perguntando por que alguns casos evoluíam bem e outros casos tão mal, assim como esses que eu coloquei aqui, né? Durante um tempo razoável, tanto pela ignorância, pelo desconhecimento, talvez um pouco também pela arrogância, de achar que eu era infalível, que eu só fazia coisas certas, eu não enxergava que o erro estava na minha conduta. E, enfim, eu precisei parar um pouco e pensar se eu realmente queria prosseguir com aquilo, com aquela forma de tratar a odontologia, a implantodontia, uma maneira totalmente mercantilista, só pensava no retorno financeiro, ou se eu queria entregar um resultado duradouro, um tratamento para o paciente que ele pudesse se lembrar de mim no futuro como uma pessoa que pôde contribuir um pouco com a qualidade de vida dela, né? Mas isso me deixou muito incomodado, sinceramente, assim, e talvez se eu não tivesse virado a chave naquele momento, talvez eu não estivesse aqui, ou talvez não, com certeza eu não estaria aqui com vocês hoje, prestando esse depoimento e tentando apresentar alguma coisa que talvez faça sentido para alguns. Porque durante tanto tempo a implantodontia ela viveu essa fase assim de tratamentos imediatistas e resultados no médio e no longo prazo tão suspeitos, né? Por que isso aconteceu? Por que a gente viveu isso? Porque nós não tentamos parar, identificar o erro e melhorar. Será que a periimplantite, será que ela acontece e acabou, a gente tem que remover o implante e é isso mesmo? Será que essas reabsorções periimplantares fisiológicas, elas são da sorte, do azar? Será que é isso mesmo? Esse aí esses são os conceitos que foram até publicados pelo Daniel Buzer aqui em 2012, eu acho ainda uma citação relativamente recente, sobre critérios de sucesso de implantodontia. Veja só, se o paciente não sentisse dor, não tivesse parestesia, não tivesse supuração, nem mobilidade e ausência de radiolucidez, o implante ele era encarado, ele era colocado no grupo daqueles casos de sucesso. Que isso? E por que a gente viveu isso durante... E por que casos como os que eu apresentei e que a grande maioria dos implantes estavam osso-integrados, eles não podem ser colocados num grupo de tratamentos de sucesso? Porque critérios como estética e longevidade, eles não eram levados em consideração. O foco, durante muito tempo, foi na obtenção da osso-integração. O foco era o implante. Eu vivi essa época durante muito tempo. Tanto é que na minha seleção
no meu hall de implantes, em que dos meus pedidos para as empresas de implantes, eu solicitava implantes de 4,5 por 20, 5 por 22, 4,3 por 18. Essa era a minha rotina, esse era o meu hábito, porque apenas 30 a 35% da superfície do implante eu se integrava. O momento de maior tensão, de maior suspense de todo o tratamento era na fase de reabertura, em que a gente desparafusava o cover e torcia para o implante não vir junto, né? Não sei se alguém aqui passava por isso, mas era muito tenso. Então, o foco era em obtenção de osseointegração. Mas hoje as coisas assim mudaram absurdamente. Casos como esses aí na tela, em que tem a mesma idade, tá? O caso da esquerda e o caso da direita, tem 6 anos de prótese. Vocês imaginam isso? Parece que um passou por aqueles tratamentos de... um fez harmonização e o outro não, né? Nada, mas assim, um está muito melhor do que o outro. Parece que o da esquerda da nossa tela foi feito dentro de um conceito e o da direita um conceito completamente diferente. Ah, não que a intenção de quem fez esse implante da direita tenha sido um projeto ruim ou feito na má vontade, de forma nenhuma. Eu não acredito nisso, pelo menos eu não quero acreditar nisso. Eu acho que as pessoas, os profissionais, eles tentam e esforçam-se para entregar o melhor serviço, mas muitas vezes, por talvez uma falta de conhecimento ou de imaturidade, como eu vivi no início da minha carreira, eles terminam culminando em coisas como essa, de implante de hexágono, quer dizer, ex-HE, né, porque não tem mais hexágono externo, superficial, vestibularizado, sem nada de mucosa ceratinizada, sem nada de tecido conjuntivo no vestibular. Esse paciente, ele é daqui de Natal, ele é um parente meu, mas foi morar em São Paulo, fez esse tratamento lá e retornou porque estava achando a gengiva escurecida. Os mesmos casos, só que numa visão mais vestibular, então do lado esquerdo feito dentro de um conceito de, de máximo volume, de densidade de tratamento, condicionamento de perfil de emergência, de qualidade de perfil perimplantar, e o da direita, como eu comento, é um tratamento. Eu não encaro isso como uma reabilitação, eu não estou fazendo uma crítica, tá, a quem fez, mas eu acredito muito no poder da escolha. Existe um determinado momento do tratamento que ele é muito subvalorizado. A gente foca muito na análise da tomografia, né, na análise do biotipo, na condição financeira do paciente, mas nós não pensamos tanto no momento da escolha. E esse momento da escolha ele é soberano, eu acho, viu, Rodrigo? É aquele momento em que nós temos a grande e única oportunidade em que ela é só sua, ninguém pode interferir, que é você tomar determinada conduta que você acredita ou você optar por um outro caminho em que você sabe das dúvidas, em que você sabe dos riscos e que você opta por ele como uma forma de convencer o paciente de uma maneira mais rápida e sentar ele na cadeira e colocar o implante na mesma hora. Então, você imagina um caso como esse da direita, o que um conjuntivo iria resolver aí? Vamos fazer um enxerto de conjuntivo, né, para recobrir. Será que é a solução? Às vezes eu recebo alguns encaminhamentos. Eu gostaria muito que nos nossos cursos tivessem mais protesistas e mais reabilitadores. Assim como nós assistimos às aulas de prótese, a implantodontia é uma área tão complexa que merece para cada tema a presença de todos. Poxa, o que é que eu vou fazer aqui como periodontista, como nós todos aqui? Temos 20 aqui agora. O que é que a gente vai fazer num caso como esse da direita, um implante vestibularizado, ó, a coroa? O que foi feito aí foi um fechamento de buraco, na verdade, né? Esse trabalho do Maurício Araújo, que vocês já devem estar cansados de ver, né? O super clássico sobre o padrão
de reparo pós-exodontia, ele não deixa dúvidas, não deixa a menor dúvida quanto a essa questão da escolha, que após a perda do elemento dentário, nós temos que escolher como compensar as perdas que invariavelmente irão acontecer. Se essas compensações elas vão ser de ordem biológica ou protética. Não existe outra forma. E não existe outra maneira de seguir na odontologia se não for por esses dois caminhos, em termos de reabilitação, eu estou falando. Porque se você perde um elemento dentário, eu não sei se vocês passaram por isso, mas alguns pacientes aqui em Natal, quando eu faço a extração, e eles ficam todo aquele momento tenso da exodontia de olhos fechados, quando eu extraio o dente, parece que é um momento de alívio soberano, assim, eles abrem os olhos e eles pedem para ver o dente, quando eles não acreditam que aquele dente tem uma raiz, às vezes. Né? Eles falam, isso tudo é meu, isso tudo saiu de mim. Na cabeça deles, o dente é só a coroa clínica. Por quê? Quando ele era criança, ele removia o dente de leite dele, o dente descido sozinho. Então, ele vê aquela coroa clínica, ele acha que nos dentes permanentes é a mesma coisa. Então, se você perde a coroa clínica e você perde a raiz, eu estou falando isso de uma forma bem... Não sei nem como é que eu chamo isso. Mas, assim, a gente consegue repor a raiz com o implante dentário. E nós conseguimos repor a coroa clínica com a prótese, enfim. Mas e o tecido ósseo que é reabsorvido? Né? O Maurício Araújo com o Linde, eles falam, olha, nós podemos ter uma perda de até 30%, 40% após 6 meses. E os tecidos moles entram no processo de reabsorção contínuo também. E quem é que vai repor isso? Será que a nossa reabilitação, como nós nos autodenominamos, ela deve simplesmente até a reposição da coroa clínica e do dente? Será que é só isso? A prótese fala que não. Tanto é que ela, desde a década de 20, década de 30, ela se preocupa em repor com gengiva artificial, com coroas mais alongadas, como esse caso anterior, com os flancos vestibulares, com as papilas cerâmicas, aquelas coroas com perfil de emergência enormes, né? Aqueles dentes de bola de golfe. Tá errado? Não está errado, são compensações, tá? São compensações protéticas dos tecidos perdidos. Voltando, isso é uma escolha. Lembra do que eu falei? É dos momentos mais importantes, eu acho que do meu planejamento. Minha consulta aqui em Natal, ela demanda 1 hora. E é um momento, assim, que sou eu e o paciente. Isso desde sempre. Nós conversamos sobre tudo, inclusive sobre odontologia. E nesse momento de 1 hora, é um momento que eu tenho de total verdade com o meu paciente, em que eu posso optar junto com ele, optar junto com ele. Na verdade, eu escolho a minha forma de tratar, a minha forma de reabilitar, que mudou bastante no decorrer desses anos, e aí eu passo para o paciente essa responsabilidade e esse momento que é só dele também, como eu tive o meu, que é o momento da escolha. Aqui, a nossa equipe ela é de total congruência em pensar a reabilitação no íntimo sentido, como comentaram hoje numa postagem que eu fiz no Instagram, no íntimo sentido da palavra reabilitação, que é recompor aquele tecido que foi perdido, aquele órgão, não só na forma, mas também na função. E se o paciente ele perde um dente, isso é só o início de uma cascata que culmina com a atrofia de um rebordo. Se o implantodontista ele imagina que colocando um parafuso no osso e trabalhando com o melhor laboratório protético do mundo, ele vai reabilitar aquele espaço, eu acho que ele está a 2 passos de reabilitar. Os outros 2 passos que faltam são recompor o tecido ósseo e recompor o tecido mucoso que foi perdido também. Se ele conseguir fazer isso da forma mais natural para o paciente e mais previsível no médio e no longo prazo, eu acho que ele pode se dar por satisfeito. Quando eu comentei com vocês sobre o início da minha carreira, e isso eu faço com, assim, total abertura para críticas, ou o que seja, eu tinha aqui em Natal e no interior do estado quase que 20 e poucas pessoas me encaminhando pacientes, todo mês.
para um jovem que estava começando a trabalhar, assim, eu não imaginava um nascer do sol melhor. Aquilo era tudo que eu queria. Quem não quer, depois de tanto perrengue, de tanto liseu, né? Ter paciente todo santo dia no seu consultório. Hoje eu trabalho com mais ou menos 5 indicadores e tenho uma qualidade de trabalho absurda. E eu jamais trocaria o que eu vivo hoje pelo que eu vivia há 15 anos atrás. Porque tudo que eu faço hoje está dentro desse slide. A implantodontia que eu imagino para os meus pacientes e que talvez, claro, dentro de um total respeito para o que a nossa área e nossa especialidade merece, o que eu imagino para um futuro promissor da Império Implantodontia está envolvido dentro dessas duas palavras, que são espaço versus tempo. Espaço no sentido de volumes, no sentido de máxima vascularização, máxima organização fibrosa, e tempo no sentido da remodelação, trabalhando a favor da reabilitação implante suportada e não contra, como eu vivi, como eu vivo isso ainda hoje. Eu falei um pouco sobre protocolo de atendimento, protocolo cirúrgico. Um dos protocolos que eu sempre tive foi protocolo pós-operatório. Eu chamo os meus pacientes, pelo menos anualmente, após finalizar o tratamento, para fazer aquela checagem, enfim, sondar, fazer uma raspagem, solicitar raio-x. Tem pacientes que eu torço para remarcar, né? Porque eu sei que sempre vai vir pior. E, e eu sei que isso é uma escolha. Isso foi uma escolha errada que eu fiz naquele momento. A partir do momento que eu consegui interpretar o que significa correto posicionamento tridimensional biológico do implante, parece que minha vida profissional mudou por completo. Tá aparecendo aqui aquelas missas de domingo, né? Cheio de depoimentos, mas, enfim, eu não consigo fazer diferente. É muito pouco discutido esse tema ainda, mas eu estou vendo uma crescente, ainda bem, graças muito ao retorno da periodontia ao foco da implantodontia. Como eu comentei, enquanto se buscavam designs, tratamento de superfície, revolucionar o tempo para ossa-integração, esqueceu-se da periodontia. E a periodontia, eu ouvi isso não só de um, talvez 2 ou 3 professores, é o grande juiz da odontologia. E o posicionamento biológico, ele sempre existiu. Sempre existiram dicas, sempre existiram publicações, sempre existiram artigos super relevantes sobre esse tema, mas muito naquela época, como um artigo como esse da década de 80, década de 90, em virtude das tecnologias de análise bidimensionais que nós tínhamos, nós nos restringíamos à análise distância entre implante e dente, distância entre implantes, enfim. A gente até brinca que o implantodontista ele já nasce com o DNA sabendo qual é a distância entre implante e dente, que tem que ser de 1,5 mm para ter papila, e entre implantes tem que ser de 3 milímetros, mas pouco se discute o porquê disso. O Luiz não entrou aí, né? Porque o Luiz aqui para conversar comigo quando a gente ia para as palestras. Ô, Leilu, tá aí você, né? Estou aqui. Estou Estava assistindo desde o começo, viu? Beleza. Não me deixa mentir não, então, viu? Tá. Naquela época lá de Bauru, quando a gente ouvia falar em implante bem posicionado, era implante paralelo, né? Era isso que a gente fazia a conjunção, assim, implantes paralelos são implantes bem posicionados. Tá cabeludo você, hein? Tá bom de cortar o cabelo. Parece mais próximo aí. Mas tá novo, o tempo tá lhe fazendo bem. Mas olha só isso daqui, Luiz. Implantes paralelos nem sempre são sinônimo de implantes bem posicionados. Imagina isso aqui.
É, e quem fez isso, quem instalou esses implantes, não era um profissional inexperiente, né? Porque não é fácil. Eu acho que toda vida que eu vejo essa imagem, eu fico imaginando ele colocando os implantes juntos ao mesmo tempo, engrenando rosca com rosca. É inacreditável, assim, o que conseguiu se fazer aqui. Sob o ponto de vista protético, esses implantes estavam perfeitos. Eu atendo esse paciente, eu atendi esse paciente. A emergência estava linda. E vocês sabem que instalar implante em incisivos inferiores não é fácil, né? O posicionamento vestibulolingual é super crítico. Para o implante ficar vestibularizado ou lingualizado é muito fácil. Os implantes estavam perfeitos sob o ponto de vista protético, mas sob o ponto de vista biológico, havia assim, um total equívoco aqui, porque não havia espaço entre esses implantes. E eu fiz quase que um trabalho de CSI aqui, né, de investigação. Eu imaginei, caramba, um cara que faz isso, ele sabe fazer cirurgia. Não é fácil instalar implantes tão paralelos sem se tocarem, né? E eu tenho certeza que ele não posicionou esses implantes mais centrais acima da crista óssea. Eu tenho certeza disso. O que houve foi uma reabsorção desse osso. E por que acontece isso? Porque há essa perda. Não tinha supuração, entendeu? Não era um caso de periimplantite pura, talvez até tivesse no início, mas a questão aí era muito maior, era muito mais profunda. Hoje, graças a todas essas tecnologias que nós temos de análises tridimensionais, a, a implantodontia ela vive um momento ímpar em que nós conseguimos analisar todos esses platôs, todos esses salões interproximais da vestibular, da palatina, como nunca a gente conseguiu antes. Então começam a surgir trabalhos como esse do Alberto Monge, em que ele já faz uma associação entre espaços reduzidos, volumes reduzidos de estrutura óssea e uma predisposição à incidência de periimplantite. Então, ele começa a sugerir alguns volumes mínimos. O Monge, que vem com frequência aqui ao Brasil, ele fala que precisa de, no mínimo, 1,5 mm de estrutura óssea ao redor dos nossos implantes para nós termos uma certa resistência à instalação de uma periimplantite. Esse é um dos trabalhos que eu acho, putz, assim, esse eu acho que vale a pena a leitura, que é um trabalho feito Brasil e Itália, do Traini com Arthur Belém Novaes e o Valdir Muglia, em que eles analisaram, eles pegaram aquele trabalho tradicional do Tarnow, distância entre implantes, só que eles analisaram isso com implantes Cone Morse. E aí dividiram dois grupos, um grupo com distância de 2 milímetros, outro grupo com distância de 3 milímetros, e analisaram a interface entre a crista óssea e a lâmina própria do conjuntivo da papila. Então, o que é que eles observaram? Aqui na coluna da direita, essa imagem superior e a inferior é do grupo com a distância de 2 milímetros. O que é que ele fala? Se houver 2 milímetros de distância entre implantes Cone Morse, você vai ter um espaço suficiente para promover um aporte vascular. Esses vasos irão correr paralelos à superfície do tecido conjuntivo. Essas setas estão apontando isso. Ou seja, é um tecido ósseo viável no longo prazo, isso é perfeito, isso é lindo. Só que na coluna da esquerda, aqui no A e no C, deixa eu só ver aqui, no A e no C, em que o grupo aumentou 1 milímetro essa distância, essas duas setas da esquerda estão apontando os vasos correndo perpendicularmente à lâmina própria do tecido conjuntivo. Isso significa o quê? Que quanto maior o espaço, maior será a sofisticação do aporte vascular. E qual a importância clínica disso? Para situações em que nós desejamos papilas mais longas,
especialmente em áreas de alta demanda estética ou de defeitos verticais importantes, nós precisamos de uma distância maior entre esses implantes. Nós precisamos criar espaço para que a rede vascular ela organize-se e não somente ela faça a nutrição dessa crista óssea entre implantes, mas que também ela migre em direção ao tecido conjuntivo da papila. Eu achei fantástico esse trabalho, e esse é um dos trabalhos base do The Graft, que é o curso que eu tenho de imersão em reconstruções ósseas. Ele casa muito bem com esse trabalho também do Rodrigues, de 2009, que é um trabalho que, sinceramente, assim, ele não fala nada sobre reconstruções ósseas, nada sobre nada. É um trabalho com foco quase que em platform switching, só para vocês terem ideia. Mas ele faz uma afirmação que eu acho de extrema relevância, que é o seguinte: a reabsorção óssea horizontal está diretamente relacionada à perda de suporte na face vestibular dos implantes, bem como a perda do pico ósseo interproximal, comprometendo o suporte de papila, ou seja, defeitos horizontais comprometendo o posicionamento vertical de tecido mole. Perfeito. Eu achei lindo isso. Por quê? Se nós fizermos o caminho contrário dessa afirmação, será que um aporte ósseo horizontal, será que se nós ganharmos um rebordo em espessura, nós conseguiremos também posicionar melhor os nossos tecidos moles em altura? Com toda certeza. Eu tenho alguns casos assim. Então, quanto melhor o aporte sanguíneo, não estou conseguindo passar aqui, por quê? Pronto, acho que agora foi. Quanto melhor o aporte vascular, maior previsibilidade de posicionamento de tecido mole. Aqui um dos primeiros trabalhos que eu ouvi falar sobre essa necessidade de volumes ósseos ao redor dos implantes, o do Eli Grander, do Miyamoto, do Obama, um pouco mais à frente, do Grinder de 2005, esse do Miyamoto de 2011, repetindo sempre a mesma medida de 2 milímetros ao redor dos implantes. Mais recente, o Daniel Buzer, repetindo também, reforçando essa medida. Então, essa é uma premissa que eu tenho, tá? Acreditem ou não, algumas pessoas falam: pô, Sérgio, aí tem osso para colocar implante. Eu falo: tá, mas não tem 2 milímetros para ficar ao redor dos meus implantes. E se não tiver, eu não sossego, tá? Porque eu acredito muito nessa sequência, nessa cascata positiva de quanto maior a vascularização, maior a organização celular, quantidade de fibras. Poxa, o implante é um integumento tão sensível, né? Principalmente quando nós comparamos com o aporte periodontal, com toda a rede vascular do ligamento, todo o aporte e organização dos feixes de fibras, com função do cemento. Poxa, no implante a gente não tem isso, a gente tem que se resguardar. Trabalhos mais recentes falando sobre a prevalência, sobre prevalência não, uma predisposição de implantes com espessura tecidual, no caso, menor do que 2 milímetros ou mal posicionados a desenvolver uma periimplantite. Uma revisão sistemática, poxa, fez uma série de análises em relação a gênero, diâmetro de implante, carga, se é fumante, se não é, qual que mais se relacionou com a periimplantite? Mau posicionamento de implante. Então, não é um dado para se jogar fora, né? O Lang Bergland, de 2011, mau posicionamento tridimensional relacionado a perimplantites. Vejam esse caso aqui. Essa é uma paciente que ela é de Bombinhas, ela é no interior de Santa Catarina. Ela veio aqui a Natal fazer um tratamento comigo. Ela tinha feito um enxerto ósseo em Santa Catarina, na região posterior de maxila, fez toda uma reconstrução. Vocês podem ver aqui nos cortes transversais, tinha um excelente aporte ósseo. E olha a condição da prótese. Próteses compensadas, próteses volumosas com perfil de emergência equivocado, sem naturalidade, enfim. Isso é sinal de que
enxerto ósseo não é sinônimo de naturalidade. Enxerto ósseo não é sinônimo de papila, né? Como muita gente encara. Ah, não vai ter papila, então eu não indico enxerto ósseo. Caramba, essa é a maior ignorância que eu posso ouvir. Qual foi o equívoco aqui? Implantes de largo diâmetro, e sempre que eu me referir a implantes de largo diâmetro, eu estou me referindo àqueles parafusos com mais de 4 milímetros. Hoje eu trato implantes com mais de 4 milímetros de uma forma completamente desnecessária, sob o ponto de vista de obtenção de osseointegração e sob o ponto de vista de manutenção desses volumes que eu acho tão necessários e que a literatura tanto reforça. Então, veja, os implantes foram colocados tanto muito próximos entre si e muito vestibularizados. Ela disse que foi tentado um enxerto gengival antes dessas fotos e 2 meses depois voltou, reabsorveu tudo. Claro que vai reabsorver tudo. Se você não tem um mínimo de aporte ósseo para sustentar uma vascularização que vá nutrir essa mucosa verticalmente, como o Muglia, como o Traini, como o Arthur Belen Novaes falaram no trabalho deles, é claro que você vai ter reabsorção. Isso é biologicamente impossível. E aí pode-se iniciar uma reação em cascata, com reabsorção da tábua óssea vestibular, como no caso dessa paciente, exposição de conexão protética, e aí vira aquela bola de neve, exposição de roscas, escurecimento de mucosa, que é o mínimo, eu acho, né? Recessão da margem vestibular, uma possível perimplantite. E como os grandes especialistas no tema perimplantite costumam falar, o melhor tratamento é não ter perimplantite, é prevenir a perimplantite. O tratamento é muito imprevisível, tá? Isso pode comprometer, obviamente, a estabilidade e resistência em longo prazo. Então, voltando ao tema escolha, você pode escolher, sim, de que lado da balança você quer pesar. Se é do lado da previsibilidade no longo prazo, com o máximo de aporte vascular, o máximo de aporte fibroso, e que o processo de remodelação trabalhe a seu favor, melhorando ano após ano, dia após dia, o resultado daquela sua prótese, ou se você vai querer escolher o tratamento mais rápido, o tratamento mais fácil de convencer o paciente, em compensação com vários riscos a se assumir no decorrer dos anos. Não há tratamento certo e errado, existem escolhas, tá? Então, dentro desse prisma, é claro que os procedimentos reconstrutivos eles têm uma grande importância no momento em que eles impõem um volume ósseo e mucoso melhor. O primeiro objetivo, o Luiz sabe disso, a gente tinha a função de fazer as reconstruções para posicionar os implantes. A gente não tinha osso, fazia enxerto para colocar implante. Esse é o objetivo básico das reconstruções ósseas. A nossa formação foi com enxerto em bloco. Eu já imaginava uma técnica que estava em certa evidência, com resultados bastante promissores, mas não tinha expertise para sair da minha margem de segurança e ir direto para ela. Então, o que eu comecei a fazer? Instalar enxertos em bloco como esses, mas não com a máxima adaptação ao leito ósseo. Comecei a instalar enxertos em bloco autógenos, desadaptados, com gaps, e preenchia esses gaps com particulado autógeno. Isso é um enxerto em bloco. A única incisão que foi realizada foi uma incisão na distal, um rebordo super favorável, descortinei o retalho, adaptei o parafuso, esse é o parafuso da Neodente, cabeça expandida, de 1.5, se não me engano, 1.6. Não me preocupei muito em na máxima adaptação ao leito, porque eu preenchi com autógeno, sutura, 12 dias, 3 meses após reentrada, máxima revascularização desse enxerto, instalação do implante, obviamente, não apoiando esse implante no enxerto, né? Essa é uma das grandes dicas. A gente recebeu essa dica do Padovan, né, Luiz? De não submeter o enxerto não Exato. submeter essa integração ao enxerto. A instalação é completa, por completo, em um leito nativo. Então, instalação do implante, o retalho,
para a instalação do parafuso muito maior do que o retalho para a realização do enxerto em si, mas mais importante do que o osso, do que o implante, hoje, é quanto sobra de osso. O meu foco mudou por completo. O meu foco mudou completamente, assim. Antes eu queria, quanto maior o parafuso, melhor. Hoje é o contrário. Quando eu termino uma cirurgia e eu vejo uma imagem como essa da esquerda, eu fico quase que satisfeito, porque eu quero dar lugar a quem é de direito. Olha o tamanhozinho do implante, tá vendo aí? O direito é da biologia, prótese final, não é do parafuso, tá? O implante, ele é um negócio meio, sabe? Ele é um intruso aí. O negócio é a biologia. Esse é um trabalho que eu gosto demais, do André Pellegrini, de 2018. Eu gosto muito de exaltar assim, esses grandes autores nacionais. O Luiz é um deles, não especificamente desse trabalho em relação à classificação e aos detalhes em si, mas a importância que ele dá à qualidade do rebordo remanescente. Presença de osso medular ou osso basicamente cortical. Isso faz toda a diferença nos meus planejamentos, na escolha da técnica e dos materiais. Quanto maior for a presença de osso medular, mais alternativas nós teremos, não só em relação à técnica, mas principalmente em relação à origem desses enxertos. Quanto menor for a presença de medular, mais restritos nós ficaremos em relação à origem dos materiais. Então, finalmente, nós chegamos aonde nós queríamos, que é a utilização das lâminas ósseas. Eu não comecei a fazer a técnica de Cury, como nós comumente chamamos, ou a utilização das lâminas ósseas, do dia para a noite. Eu sou totalmente autodidata, eu nunca fiz curso de técnica de Cury. Eu me interesso bastante, leio, procurei ver vídeos, conversar com quem fazia. E como eu tinha uma predileção por enxertos autógenos intraorais, meio que foi um caminho natural, mas muito gradativo. Então, eu selecionei casos altamente previsíveis, como esse aqui, de um defeito horizontal e anterior de maxila, apesar da alta demanda estética, mas pelo acesso mais fácil, e nesse caso especificamente em virtude da anatomia desse defeito meio côncavo, com a presença, é um defeito onlay, obviamente, mas que se nós fizermos uma análise mais detalhada, nós percebemos várias paredes ósseas que podem perfeitamente funcionar como, entre aspas, uma semicavidade. Nós sabemos que existem defeitos em cavidades, os defeitos em lei, que são altamente previsíveis em virtude de toda a capacidade das paredes presentes em estruturar, imobilizar e nutrir o enxerto, e os defeitos on-lay, como esse presente aqui, com a presença de uma parede só, que são mais imprevisíveis para serem reconstruídos, mas a depender da sua análise do contexto geral, nós podemos tirar pontos positivos das estruturas presentes, como, por exemplo, as proeminências ósseas desses caninos em boca. Então, qual que é o meu pensamento? É trazer ao máximo os benefícios dessas paredes da espinha nasal, das paredes mediais desses caninos, para estruturar, para imobilizar e nutrir o meu enxerto. Esse é um acesso comum que eu faço, é sempre assim, é sempre da mesma forma, em relação aos Minnesotas, aos posicionadores, aos descoladores. É sempre a mesma forma de coletar o enxerto. Hoje eu utilizo um piezo, mas durante muito tempo eu utilizei instrumentais rotatórios, e o piezo realmente
para quem trabalha com procedimentos reconstrutivos que requer áreas doadoras do próprio paciente, traz um benefício muito grande. Aqui eu também estou fazendo a coleta com raspador descartável, o bloco já em mesa, afinando esse bloco e fazendo a divisão do bloco para obtenção das duas lâminas. Ou seja, requer algumas etapas, alguns microhábitos bem definidos, bem específicos para a técnica. Para a coleta do particulado, basicamente eu utilizo dois procedimentos, ou uma broca coletora ou um raspador. O raspador, eu não consigo ter uma performance tão boa com os raspadores esterilizáveis, reutilizáveis, quanto com esses raspadores descartáveis que nós temos hoje. Esse, do canto inferior direito, é um raspador da Meta, é o Safe Scraper Twist, tá? Para mim, assim, é disparado o melhor raspador que existe. O defeito dele é porque ele não tem mais disponível no Brasil, só esse problema. E acima, no canto esquerdo, uma broca coletora, essa é a broca antiga da IM3, hoje ele já tem uma broca bem melhor, mas também nós temos uma broca super interessante da Bionovation, com 7 milímetros de diâmetro, com stop de profundidade de 4 milímetros. Esse stop é muito importante porque ele nos dá uma segurança para nós não invadirmos o espaço medular da mandíbula posterior. O raspador é muito mais confortável para o paciente, obviamente, porque não tem aquela pressão de uma trefina. A broca coletora é uma trefina, mas os raspadores da Meta realmente estão de difícil acesso, porque ainda não tem um importador aqui no Brasil, depois que a OBL, que a Triage saiu. Ouvi dizer que a Gastilis comprou a fábrica, mas enfim, hoje eu consigo com importação direta. Importação direta quer dizer contrabando, tá, gente? Lá da Europa. E aí, é claro, depois de obter aquelas lâminas, eu vou editar no vídeo, tá? A adaptação apoiada nas proeminências vestibulares das raízes, dos caninos e na espinha nasal. Esse foi um dos primeiros casos que eu fiz. Eu acho importante assim, apresentar esses casos, porque muitas vezes dá aquela impressão de que a técnica ela simplesmente surge na vida das pessoas, quando na verdade não. Eu precisei de uma curva de aprendizagem de anos. O primeiro caso de, entre aspas, cure que eu fiz foi em 2018. Eu perdi os dois primeiros casos. Expuseram e eu perdi, mas eu sabia que o problema não era na técnica, o problema era na minha execução. Isso que eu estou fazendo hoje que eu falo, nesse vídeo de regularizar as bordas em boca, praticamente eu não faço mais, eu faço tudo isso fora de boca. É completamente desnecessário você submeter um enxerto, uma lâmina tão sensível como essa, a altas temperaturas pelo atrito da broca, em boca correndo o risco de movimentá-la. Então, todo o arredondamento eu faço fora da boca. Preenchimento com 100% de particulado autógeno, PRF, sutura inicial, como ficou, e aí na reentrada. Resultados assim que realmente chamaram a minha atenção. Eu fiquei durante um tempo trabalhando muito com regeneração óssea guiada. E nas reentradas, a gente sabe que, especialmente aqui no Brasil, há uma tendência a ter essa ansiedade para a reentrada, para finalizar os tratamentos. E nós sabemos que 6 meses, às vezes 7 meses, para ROG com biomateriais particulados e tudo mais, é muito pouco. A gente fazia a reentrada e ainda nós nos deparávamos com um aspecto meio que, enfim, de tecido imaturo. Com a técnica de Cury, a técnica das lâminas ósseas, é ao contrário, a gente vê um aspecto de osso real, né?
Isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção nesse procedimento, nessa modalidade. O aspecto visual, o aspecto clínico, o poder da precocidade, o custo, claro, aqui poxa, eu moro num dos estados mais pobres da nação, e eu tenho muito cuidado na interpretação de trabalhos, de evidências, que, claro, sempre falam, olha, a técnica ela tem que ser reproduzível em um nível clínico perfeito. Você tem que fazer aquela coisa de uma forma segura, mas os nossos pacientes têm que conseguir pagar por aquilo também, não é? Eu acredito muito nisso. Eu vivo de consultório particular desde sempre, e tenho alguns procedimentos, como, por exemplo, eu tenho 3 casos, eu acho massa falar isso, eu tenho 3 casos de infuse, né, de BMP, caramba, melhor impossível, assim, aquele osso que parecia um paralelepípedo, mas não é todo paciente que tem condições de pagar 25 mil reais no infuse, né? A técnica de cura, o custo é o quê? Vamos lá, parafuso, e vamos aqui falar bem, de uma forma bem objetiva, para quase todos os casos eu utilizo piezo. Piezo eu acho um investimento muito válido, traz segurança, traz precisão, ele fraciona o mandibular de uma forma super interessante. Eu vou apresentar um caso um pouco mais à frente. Tomara que dê tempo, viu, Rodrigo? Você me deu liberdade, então vamos lá. Trabalho de 2019 do Fuad Curi. O que é que ele preconiza? A utilização de material 100% autógeno, lâminas ósseas como barreiras, com espessuras entre 1 milímetro e 1,5 milímetro, reentrada com 4 meses, ou seja, o cara faz enxerto, faz uma reconstrução vertical e faz a reentrada com 4 meses. Eu achei fantástico isso. Mas é claro que a gente precisa de uma curva de aprendizagem. Talvez, dentre todas as técnicas de reconstrução que eu já tenha feito, a técnica de Cury é que impõe maiores dificuldades técnicas relacionadas a microhábitos, relacionados a fundamentos. Você não pode errar em nada. Você tem que fazer desde uma anestesia totalmente precisa, porque se o paciente entrar numa vibe de ansiedade, você já perdeu tudo, porque são cirurgias demoradas, até suturas, finalizações de procedimentos extremamente precisos. Então, você tem que estar muito bem afiado em tudo. A pergunta que sempre me fazem, Sérgio, e esse enxerto não vai reabsorver? Esse daí é um acompanhamento que ele faz após 10 anos de 0,6 milímetros, tá? Isso equivale a 8% do volume original, é muito pouco, isso é quase que insignificante. Quando a gente imagina um defeito horizontal, assim, na minha mente, pelo menos para o que eu estava acostumado, o defeito era por vestibular. Essa paciente aqui, olha só, um defeito bem sui generis, um defeito bem singular, defeito por palatino no incisivo central. Poxa, uma grande dificuldade, né? Nós imaginamos que tipo de enxerto nós faríamos aqui? Um enxerto em bloco na palatina, uma ROG por palatina. A pressão desse retalho palatino provavelmente iria comprometer toda a regeneração óssea guiada. Eu fiz a regeneração óssea guiada quase que de uma forma exclusiva por quase 5 anos. Mas ela realmente era muito limitada para determinadas situações anatômicas. Então, por que não adaptar uma estrutura mais rígida que complemente esse contorno que necessita, complementada por outro enxerto, um bloco, agora sim, por vestibular, e isso foi o meu hábito, foi a minha rotina durante muito tempo, associar o que eu estava acostumado, que era bloco, e tentando trabalhar com blocos mais finos, tentando copiar, tentando me aproximar da técnica de Cury, sem correr grandes riscos, e tendo resultados um pouco melhores do que o que eu tinha com a regeneração óssea guiada. Aqui é um vídeo de uma sequência. Esse é o mesmo caso, tá? Esse é um raspador da IM3. Vamos dizer, é o segundo lugar. O primeiro é aquele raspador da Meta, ele é sem igual. Esse é o raspador da M3, que é bom também. Então, essa é a sequência que eu normalmente faço. Primeiro eu raspo para depois remover o bloco ou as lâminas. Por quê? Porque é muito mais fácil você raspar uma estrutura de mandíbula
íntegra, em que a lâmina desliza sobre toda a mandíbula, do que você primeiro remover um bloco, criar um defeito e ter que desviar o raspador desse defeito. Não é muito inteligente. Então, primeiro raspa, coleta mais osso do que você imagina, e essa é uma dica clínica valiosa que eu gostaria de ter recebido no início, coletar mais enxerto do que nós precisamos, porque os maiores perrengues que eu passei foram relacionados a um limite de enxerto. Então, coleta particular do mais do que você precisa, remove um bloco ou lâminas 20% a mais do que você precisa para você ter tranquilidade durante a adaptação e fixação desse enxerto no leito receptor. Estou removendo com essa broca de zircônia o tecido conjuntivo que ainda está sobre o rebordo, fixando a lâmina na palatina e fixando o bloco na vestibular sem a mínima preocupação em ter aquela máxima adaptação do bloco ao leito que eu tinha antigamente. Lembra, Luiz, que a gente tinha muito isso, assim, de desgastar o bloco ao máximo, desgastar o leito? Pô, a gente tirava, às vezes, blocos lindos e no final virava um nada, porque a gente tinha que ter a máxima adaptação ao leito, porque naquela época nós não tínhamos brocas coletoras, nós não tínhamos raspadores, nós não tínhamos nem informação para saber sobre isso. Hoje eu tenho a mínima preocupação quanto a essa adaptação. Aguardo aqui entre 3 e 4 meses, faço a reentrada. É claro que numa reentrada com 3 a 4 meses, eu não vou esperar ver ou trabalhar sobre um osso totalmente maturado. Imagina isso, claro que não. Mas eu consigo perfeitamente, dentro da minha experiência, travar o meu implante em osso nativo. Essa é uma premissa que eu nunca vou perder. Trabalho com o implante travado em osso original, em osso nativo, mantendo agora o quê? O máximo de volume na vestibular e nas proximais. O Muglia, o Traini falam isso. Colocação do cicatrizador antes de liberar para prótese. Eu vacilei, não fiz enxerto de conjuntivo, pedi para a paciente retornar, e aí eu fiz um aumento de volume vestibular. Eu achava que ainda precisava de um pouco mais de volume, especialmente no terço cervical, para conseguir um melhor condicionamento. Então, mais ou menos uns 40 dias depois do implante, eu fiz esse procedimento, criei um envelope por dentro do suco perimplantar, e aí coletei um conjuntivo do tuber, né, com aquela densidade bacana que a gente já conhece. Não foi um enxerto muito volumoso, porque não havia mínima necessidade, mas, via de regra, região anterior de maxila merece um complemento, um aporte de tecido conjuntivo perimplantar, especialmente para facilitar a vida do reabilitador. Eu, dentro do processo de reabilitação, eu procuro ser aquele elo que facilita a vida do protesista. É o cara que cruza a bola na cabeça do jogador, que dá um passo a mais para conseguir condicionar melhor, para conseguir posicionar melhor margem, para conseguir posicionar melhor papila. Agora, é claro, se a outra parte, se o protesista ele não compartilha dessa ideia, dessa filosofia do máximo de volume possível e não tem uma noção de perfil de emergência, não tem noção da validade de polimento de provisória, enfim, da importância da provisória, de nada vale todas essas etapas que a gente está falando até agora. Então, adaptação do enxerto de conjuntivo ao leito, quanto mais porte ósseo, quanto mais volume mucoso nós tivermos, maior será a previsibilidade estética, maior será a naturalidade, maior será a longevidade. Retorno cicatrizador, essa paciente usava uma prótese adesiva, raio-x de controle, inicial, final, resultado bom. Esse é um daqueles casos iniciais
Essa paciente, ela me procurou, quer dizer, ela não me procurou, ela foi encaminhada por uma colega que não é lá da clínica, um colega de fora. O paciente estava com supuração entre o 24 e o 25, que eram 2 implantes. E aí eu fiz aquele acesso mucoperiosteal, desgastei as roscas, fiz a implantoplastia, enfim, do jeito que eu sabia fazer. Naquela época, condicionamento ácido, usei até ácido fosfórico na época, enfim. Enxerto. 2 anos depois está aqui, essa é a imagem, tá? Perdeu, reabsorveu essa papila distal, aí na tomografia, uma grande perda vertical, não tinha mais o que fazer. Implante da frialite, se não me engano, perda de papila na mesial e na distal. Você vai fazer o quê, pô? Papila entre implantes, Rodrigo, o que é que o cara faz? Me fala. Existe um desafio estético maior na odontologia do que você formar papila entre 2 implantes? Eu desconheço. Olha só a bronca que tinha aqui para mim, né? Então, vamos lá, mas, poxa, isso foi caso, não fui eu que instalei, mas, repetindo, eu tenho casos muito piores do que esse, mas foi casos que eu tentei retratar. Então, implante completamente para fora do vestíbulo, totalmente fora do arco, com perda total, precisava ganhar um absurdo vertical. E eu faço essa proposta quase que em tom provocativo. O Luiz sabe que eu gosto meio de provocar umas coisas assim. Eu acesso o leito doador previamente ao leito doador. Vocês vão ver isso com frequência aqui nesses casos. Por que eu faço? Eu aprendi a fazer o contrário. Nós primeiro tínhamos que acessar o leito doador, descolar o retalho, ver o defeito, para depois anestesiar, acessar o leito doador, coletar o enxerto, suturar, depois retornar para o leito receptor. Porque antes nós só tínhamos imagens bidimensionais. Hoje nós temos até esterolitografia. Nós não precisamos acessar o leito receptor primeiro, a não ser em casos que nós iremos criar o defeito durante a cirurgia, por exemplo, defeitos císticos, defeitos maiores e tal, que serão criados durante o nosso acesso. Aí sim, mas se não, se você tem uma noção de como está aquela região, eu prefiro primeiro acessar, coletar. Com isso, eu consigo diminuir em pelo menos 30% o meu tempo de cirurgia. E o meu tempo de cirurgia, ele é soberano. Por quê? Uma das principais intercorrências que acontecem em procedimentos reconstrutivos é deiscência de retalho. Uma das principais causas de deiscência de retalho é edema exacerbado, muito em virtude, primeiro, de manipulação inadequada e, segundo, por tempo de cirurgia prolongado. Então, se nós controlamos, gerenciamos o tempo cirúrgico de uma forma inteligente, nós conseguimos ter resultados cada vez melhores. Então, primeiro, coletando o enxerto particulado, esse é o raspador da meta, requer um pouco de esforço, mas consegue coletar bem. Se nós formos trabalhar com regiões unitárias, de 2 elementos, o raspador da meta é muito bom. A dificuldade é porque não tem para quem quer, parece, né? Eles pedem e vendem o estoque assim rapidinho. E para quem for viajar para fora, traz vinho e traz raspador da meta, que é excelente. Então, primeiro eu raspo, depois eu coleto o bloco. Vejam que é um bloco, olha o leito doador, restrito à cortical, eu não exponho a medular. E agora eu já suturei o leito doador, já estou no leito receptor. A minha grande dúvida aqui, gente, foi em relação a essa incisão na distal. Sabe por quê? Eu estava com um receio gigantesco de descolar a margem desse 25 e ter uma retração também lá. Então, eu preservei a papila na mesial do 25, restringi bastante o meu retalho, corri um risco enorme, mais uma vez voltando à questão das escolhas, mas com a ideia, com uma estratégia de desepitelizar essa papila na mesial para repousar o meu retalho sobre esse conjuntivo desepitelizado. Removendo aí esse tecido conjuntivo ao redor do implante, um tecido conjuntivo todo desorganizado, e olha o grande defeito vertical que restou.
Aquele bloco que eu removi, eu fragmentei, eu fracionei, estou adaptando a primeira lâmina por oclusal, e aqui eu já começo a utilizar parafusos que não eram da minha rotina, que não eram frequentes para mim, parafusos de 1,2 de diâmetro por 14 de comprimento. Eu começo a mudar a adaptação de uma lâmina por palatina, criando um defeito de 3 paredes, acomodação do particulado autógeno por vestibular e uma terceira lâmina fechando a caixa por vestibular. Vocês imaginem, olha só, uma coisa que eu não faço hoje, fazer essa instrumentação em boca e essa regularização do rebordo em boca. Girei um pedículo de conjuntivo para vestibular, liberação do retalho para fechamento passivo, PRF, 13 dias após, e aí nós vamos controlando. É claro que nessas situações de grandes avanços coronais nós temos perda de vestíbulo, tomografia de controle, entre 3 e 4 meses. Reentrada, a gente já percebe um grande aporte de volume de rebordo, a revascularização das lâminas, por mais que a tomografia nos tente convencer do contrário, de que não há osso nenhum, mas o clínico, enfim, ele nos impulsiona. E reforçando, mais do que o grande volume ósseo, o mais importante é o quanto de osso eu mantenho após a instalação do implante. Por que eu falo isso? Que parece uma coisa tão óbvia, mas porque às vezes eu vejo certas incoerências, pessoal, de grandes reconstruções ósseas e grandes desperdícios de tecido na reentrada. Como? O cirurgião ganhou um grande volume e instalou um implante absurdamente volumoso. Para onde foi aquela regeneração? Para o sugador. Né? Então, nós temos que valorizar, nós temos que respeitar aquele osso reconstruído. Olha só, o osso na distal entre 2 implantes, coisa que a gente não imaginava, ainda na fase de provisória, é claro, mas, enfim, aí eu fiz um deslize apical, que eu aprendi com o Luiz, lá em Bauru, para devolver a faixa de mucosa ceratinizada à posição original e uma certa naturalidade e reposicionamento dos tecidos moles para essa região. Esse paciente ele já tinha sido submetido a 2 reimplantações em área incisivo lateral, um grande defeito vertical, e aqui uma daquelas situações em que a gente, se nós fizermos só a análise da tomografia, nossa, tem osso para colocar implante. Claro, eu acho que eu também conseguiria instalar um implante nesse rebordo. Mas será que nós temos rebordo suficiente para ter naturalidade, para termos estética, para termos longevidade? É óbvio que não. Olha só isso. Após descolamento do retalho, um grande defeito vertical, mas após o primeiro impacto, que é um impacto negativo e daquela dúvida entre conseguir reconstruir ou não, nós buscamos pontos positivos e viáveis para os aumentos verticais. E aqui são as cristas ósseas dos dentes vizinhos. Removi um bloco e afinei esse bloco com o raspador. Existem algumas formas para a obtenção dessas lâminas. Poxa, Sérgio, eu não tenho um piezo. Será que eu vou conseguir realizar essa técnica das lâminas ósseas? Claro que você vai conseguir. Nós podemos utilizar discos, coletar o enxerto em bloco com broca e dividir fora de boca com discos. Nós podemos desgastar aquele bloco com brocas, nós podemos afinar com raspadores, como nesse caso. Nós podemos também utilizar o piezo, dividindo o bloco fora de boca, e nós também podemos obter a lâmina direto do leito doador com o piezo. A adaptação da primeira lâmina por oclusal, segunda lâmina por palatino, o particulado por vestibular, fechando a caixa com a terceira lâmina por vestibular, girando, como no caso anterior, um pedículo de conjuntivo, estabilizando com um fio reabsorvível no parafuso vestibular,
Eu gosto muito desse enxerto pediculado porque ele vai funcionar como um coxim de amortecimento na oclusal. Isso dá grande previsibilidade para esses aumentos verticais em maxila. E aí, mais ou menos 5 meses, a tomografia para reentrada. E olha só o aspecto de incorporação, né? Eu gosto muito dessa imagem, assim, do vascular, da biologia presente. E eu brinco dizendo que eu não sei mais colocar implante como a gente colocava antes, né? Implante em solo, em condições muito limites, eu só sei colocar implante fácil. Aqui eu estou colocando mais um enxerto de conjuntivo sobre a crista, e eu só faço isso graças ao trabalho do Rodrigues e do Muglia, que falam que quanto maior o espaço horizontal, maior o aporte vascular perpendicular, porque se eu posicionar esse enxerto de conjuntivo sobre a crista num rebordo atrófico, vai reabsorver tudo, porque por mais que ele seja vascularizado, se não houver volume suficiente, esse conjunto vascular irá simplesmente nutrir o osso, ele não irá subir para o conjuntivo, então eu só faço essa manobra de enxerto conjuntivo, especialmente livre, quando eu tenho largura de rebordo, espessura de rebordo suficiente. Então eu posso perfeitamente migrar de um DSD aqui do lado esquerdo inicial com uma grande demanda vertical como essa, e ir pouco a pouco, desde que o paciente acredite na nossa proposta, enquanto eu tiver respaldo, enquanto eu tiver arsenal para buscar naturalidade, buscar volume, sim, buscar o máximo de naturalidade que o caso precisa. Um caso como esse aqui, agora a região posterior de mandíbula, imagina reabilitar um caso como esse, sem uma recomposição biológica, sem um enxerto. Então, eu tenho agora solicitado tomografias de leito doador, pedindo a espessura da cortical vestibular, porque eu consigo, a depender da demanda dessa cortical, já obter as lâminas direto do leito doador. Então, podem perceber que o acesso é sempre o mesmo. Eu não vario muito. Então, uma incisão em diagonal na vestibular, no trígono, vindo em direção ao rebordo. Tenho evitado, ultimamente, as incisões relaxantes. Como essa cortical possuía em torno de 4 milímetros, eu inicio a minha osteotomia, Rodrigo, como se eu fosse remover um bloco da forma convencional. A osteotomia horizontal até atingir a medular, osteotomia mesial, a osteotomia distal, só que a partir dessa osteotomia distal, eu irei realizar uma quarta osteotomia secundária somente em cortical. Ou seja, eu já estou dividindo a lâmina no próprio leito doador do paciente. É claro que para um procedimento como esse, fica inviável utilizar instrumentos rotatórios. É a única técnica de obtenção de lâminas em que o piezo ele se torna fundamental, porque é praticamente impossível nós realizarmos essa quarta osteotomia sem um insert próprio para piezo. Para quem aqui utiliza o Mectron, essa quarta osteotomia, ou osteotomia secundária, ela é realizada com o insert OT12S. As 3 primeiras osteotomias com a OT12 e essa osteotomia para obtenção das lâminas com a OT12S. Essa que está aqui na imagem para vocês, que ela trabalha o tempo inteiro em osso cortical, por isso que nós chamamos de dupla osteotomia cortical. E mesmo após a coleta das lâminas, eu ainda posso afinar um pouco com um raspador também. Olha só como coleta. Esse é o raspador da Meta. Ele é fantástico. Eu acho que, enfim, vai ser os outros têm que correr atrás. Adapto uma lâmina poroclusal, enxerto particulado,
uma primeira lâmina por vestibular, uma segunda lâmina por vestibular. Notem pela marca abaixo dos parafusos que eu utilizei também uma broca coletora. PRF. E aí, um instrumental que eu recomendo fortemente para vocês, claro, para quem não conhece, esse é o extensor de retalho de Wayne. Ele é da Helmut Zepf, que é revendido pela Welfare. Eu comento hoje que eu não sei como eu vivi sem esse instrumental, porque ele libera o retalho de uma forma muito rápida, muito conservadora, sem a necessidade daquelas incisões periostais que nós realizamos e que frequentemente levam a edemas, a pós-operatórios um pouco piores para os pacientes. Então, total passividade do retalho vestibular, passividade do retalho lingual, essa transposição, esse é o extensor de Wen, tá? Fechamento com fio de sutura de PTFE, 95 dias após, um bom ganho vertical, em torno de 6 milímetros vertical. Inicial do lado esquerdo, mais ou menos 3 meses e meio do lado direito. E isso é o que eu chamo de recomposição biológica dos tecidos perdidos. É você ter um defeito, você saber que tem osso para colocar um implante e você não se contentar com isso. Você querer algo mais, você querer reabilitar mesmo, você buscar essa imagem do lado direito. O paciente, no início, ele tinha isso aqui. Então, se eu sou capaz, se eu tenho recursos, por que não fazer, né? Então, com menos de 100 dias, eu faço a reentrada e, repetindo, eu sei que esse tecido não está totalmente maturado, mas eu consigo trabalhar de uma forma lógica com ele, de uma forma técnica, e já instalo o cicatrizador, sim. Olha o volume vestibular. Não é osso para instalar um implante, é o quanto sobra de osso ao redor do meu implante. Então, recomposição do tecido perdido, recontorno da curva natural do rebordo, a recomposição da altura. Então, voltando às indicações dos enxertos, a primeira é permitir a colocação do implante na condição tridimensional favorável. E a segunda, caramba, esse trabalho dos Jensen de 2016 é fenomenal, porque pela primeira vez fazem uma consideração em relação a enxertos ósseos, aumentando previsibilidade em longo prazo dos resultados funcionais e estéticos obtidos. Então, dentro dos objetivos secundários das reconstruções ósseas, nós podemos citar permitir a colocação do implante no melhor posicionamento biológico possível, que ele se sobrepõe ao posicionamento protético. Claro, nós vimos casos em que os implantes estavam bem posicionados sob o ponto de vista protético, mas que biologicamente eles eram inaceitáveis. Minimizar ou evitar as compensações protéticas, eu quero próteses cada vez mais naturais e aumentar a previsibilidade em longo prazo dos resultados funcionais e estéticos obtidos. O Valdir Muglia veio aqui em Natal, em 2018, num congresso da BO, que eu tive a honra de organizar, e ele falou sobre isso, sobre o grande desafio da longevidade das nossas reabilitações. Então, casos como esse, em que nós temos uma condição natural de posicionar, de instalar e de osseointegrar os implantes num rebordo nativo, mas que, frente a um posicionamento, a uma simulação de próteses, nós imaginamos próteses extremamente compensadas. Então, eu ainda consigo fazer uma abordagem simultânea, instalando os implantes, deixando com roscas ainda expostas, instalando os parafusos de cobertura, mas realizando um procedimento reconstrutivo no mesmo momento. Então, a sequência que eu realizo, que indico hoje, primeiro fazer a raspagem, caso opte por utilizar raspadores, e só aí coletar o bloco ou lâmina óssea. Vocês conseguem perceber agora
o quanto eu estou tentando avançar em relação à obtenção da lâmina, eu já não estou coletando um bloco. O meu piezo está trabalhando de uma forma muito próxima da cortical vestibular. Eu já estou obtendo a lâmina direto do leito. Qual que é a grande vantagem dessa técnica? É manter uma camada de cortical protegendo a medular do rebordo. Com isso, eu consigo ter um pós-operatório muito melhor, edemas muito menores. Então, removo a lâmina e vou afinar ela em mesa. Espessura ideal da lâmina, 1 milímetro, 1,5 milímetros. Trabalho a lâmina o máximo possível fora de boca. Então, raspando, coletando particulado autógeno, fazendo as perfurações, arredondamento de borda fora de boca, estabilização da primeira lâmina na vestibular, criando um arcabouço para acomodar o particulado autógeno. Adaptei uma segunda lâmina mais na distal para fechar um polígono, particulado 100% autógeno, suturas do tipo cochoeiro. A remoção das suturas, normalmente, eu faço com 21 dias, tá? E aí, com mais ou menos 60 dias, uma incisão em linha mucogengival, retalho parcial, reabertura, aprofundamento de vestíbulo, remoção dos parafusos de fixação do enxerto, interposição de um enxerto gengival livre, 12 dias, 30 dias, vamos acompanhando, 70 dias, libero para provisionalização, inicia-se o condicionamento, são mais ou menos 5 a 6 meses de condicionamento com provisória, e aí a finalização. Sérgio, está faltando um pouco de ceratinizada com corda, mas tem volume de mucosa e tem prótese praticamente sem compensação nenhuma. Isso é o que nós desejamos aqui. São próteses como essas, individualizadas, próteses o mais próximas do natural possível. Mais uma situação em que eu consigo realizar o implante imediato, raspo, faço a raspagem primeiro do autógeno, coleto as lâminas. Aqui vocês podem perceber que já é uma lâmina um pouco mais espessa. Eu ainda estou naquela fase entre lâmina, entre bloco, mas adapto essa lâmina afastada do leito receptor, preenchimento com 100% de autógeno, e aqui pela primeira vez vocês estão vendo uma sobrecamada de particulado xenógeno, na terceira foto do lado esquerdo. É um xenógeno de grânulos finos. Por que isso? Porque eu tenho a informação de que o enxerto autógeno por si só, ele tem um padrão de reabsorção um pouco mais acentuado. O autógeno particulado mais ainda. Esse trabalho do Daniel Buser e do Gruber, de 2014, eles reforçam uma ideia de utilização de xenógeno de grânulos finos sobre um enxerto autógeno de forma a trabalhar como uma membrana, minimizando a reabsorção desse enxerto. Então, vocês vão começar a ver alguns casos meus em que eu utilizo um xenógeno como sobrecamada, não como um material preenchedor. Eu mantive essa raiz, nesse caso, do premolar, porque essa paciente utilizava uma prótese fixa provisória. Aguardei mais ou menos uns 5 meses, fiz a reentrada, extraí o 44, fiz o implante imediato, fiz a reabertura do 45 e do 46, olha o grande volume na vestibular, né, de reboa. E aí fechei o retalho. A partir desse retalho, eu realizei uma incisão secundária em linha mucogengival e confeccionei um retalho parcial. Está dando para entender essa minha abordagem? Retalho total, reabertura, implante imediato, fechei. Incisão em linha mucogengival, retalho parcial, leito de conjuntivo, enxerto gengival livre. 7 dias após,
foi feita uma carga imediata no 44 e provisionalização imediata no 45 e 46. E aí a gente vai acompanhando o processo de maturação, não mexe na provisória, deixa ela se relacionar com os tecidos moles, né? Deixa ela reconhecer o ambiente, 60 dias após, tecido começando a maturar, última fase de provisória, olha só a qualidade desse tecido vestibular, esse posicionamento de papila, a integridade da margem, e aí após as próteses finais, o inicial do lado esquerdo, quem imaginava que um rebordo tão atrófico pudesse transformar numa prótese, numa reabilitação como essa do lado direito. Então, aqui, só a título de talvez um tema para um próximo encontro, a utilização de um biomaterial que eu tenho gostado bastante, que eu acho muito prometente, são lâminas xenógenas, são lâminas nativas da Bionovation, que eu estou tendo o prazer de participar do protocolo cirúrgico. São lâminas, claro, que têm potencialidades, têm limitações, dentro do que eu posso passar para vocês, o mais previsível, o mais seguro são para os ganhos horizontais. Então, eu tenho utilizado o biomaterial associado a implantes para aumentos desse espaço horizontal, desse conjunto, fazendo preenchimento com particulado autógeno para tentar modificar o mínimo possível do protocolo original de Cury. A sobrecamada com particulado fino, xenógeno, de forma a proteger o particulado autógeno que está abaixo. E só um comentário. O tema desse nosso bate-papo foi a utilização de lâminas ósseas com particulado. Eu disse, Serginho, então por que você não coloca logo técnica de Cury? Porque técnica de Cury, o protocolo de Cury é 100% autógeno. A partir do momento em que eu utilizo alguma sobrecamada, algum biomaterial, já não é mais Cury, tá? Já é uma variação. Então, não é totalmente correto utilizar o termo técnica de Cury para todos os procedimentos reconstrutivos que utilizam lâminas ósseas. Então, a técnica da utilização da lâmina xenógena não é técnica de Cury, é baseada em Cury. 3 meses após 5 meses, e esse é o nosso protocolo de utilização, aguardar 5 meses para uma reentrada. E aqui, como eu tinha instalado os implantes, é claro, qual a necessidade de expor essa lâmina? Não há a mínima necessidade. Fiz um retalho dividido, a gente vê o degrauzinho da lâmina, interposição de um enxerto gengival livre, aprofundamento de vestíbulo. Eu tenho utilizado essa lâmina xenógena para casos extremamente redondos, que eu já tenho o costume com a técnica de Cury original. Isso eu faço de praxe para tudo. Eu não vou simplesmente do nada sair da minha zona de conforto, da minha zona de segurança, começar a utilizar um biomaterial e correr grandes riscos com os meus pacientes. Então, vejam, aqui é uma questão de escolha. O que você prefere trabalhar? Eu conseguiria muito bem instalar os implantes como eu instalei nesse rebordo do lado esquerdo, e qualquer protesista conseguiria fazer essas coroas, mas isso seria reabilitar mesmo? Ou você prefere isso que está aí do lado direito, com o máximo de volume, com o máximo de qualidade mucosa, que estão com as próteses finais, com coroas minimamente compensadas, e com o máximo de volume presente. Eu vou só dar uma adiantadinha, tá certo? Eu posso fazer isso, porque já são 15 para as 10, né? Vamos lá. Muita gente tem o grande fetiche, né, Rodrigo, assim, pelas reconstruções verticais em posterior de mandíbula. Eu posso confessar para vocês que, assim, eu tenho muito medo de maxila. As reconstruções verticais em maxila, elas são, sem sombra de dúvidas, os grandes desafios, eu acho, para quem se propõe a fazer reconstruções. Esse caso aqui, por exemplo, imagine isso,
implantes adjacentes em posterior de maxila, pneumatização de seio maxilar. Eu preferi fazer primeiro um incremento com enxerto de tecido conjuntivo subepitelial. Aguardei 60 dias, não havia a mínima necessidade de aguardar a maturação desse conjuntivo, apenas a cicatrização. E aí, fiz o acesso, seio maxilar, cure, sobrecamada de xenógeno, o PRF e a sutura. Aguardei 21 dias para a remoção dessa sutura e 5 meses após fiz essa foto de controle. Na foto controle, a gente já consegue identificar, obviamente, assim, um bom ganho, mas é claro que numa paciente como essa, jamais eu iria prometer para ela uma prótese sem compensação nenhuma, ou até mesmo coroas individuais, porque eu iria estar ali assumindo um risco desnecessário, ainda mais frente a um grande defeito que tinha. Esse trabalho dos Jensen, eles falam sobre as principais intercorrências, como comentei aqui com vocês, principais intercorrências que acontecem em procedimentos reconstrutivos são as deiscências de retalho. Eles sugerem um número extremamente alto, em torno de 20% a 30%. Isso, sob o ponto de vista de rentabilidade de uma clínica privada, é inviável. Eu não conseguiria trabalhar com tanto problema no meu dia a dia. 20%, 30%, isso é praticamente impossível. Hoje, eu consegui estacionar ali próximo dos 10%, 8%, 10%, e eu consigo, dentro de um protocolo pós-operatório, ter não só benefícios clínicos, mas também um retorno, obviamente, em termos de rentabilidade financeira. Então, eu faço esse controle durante 21 dias, removo as suturas. Aqui eu aguardei mais ou menos 5, 6 meses na reentrada total incorporação. Esses pontos de vascularização no enxerto eu acho ainda muito fantásticos, são quase que surreais, frente ao que a gente encontrava antigamente. E repetindo, mais do que osso para instalar um implante, eu não estou nem aí para implante. Eu quero saber o quanto de osso que sobra para posicionar meus tecidos moles. Lembra do trabalho do Traini, do Belém Novaes e do Muglia. Qual que era o ponto mais crítico desse defeito? Era justamente a papila entre os dois implantes. Era o fundo do poço. Era um defeito vertical enorme. Então, obviamente, eu vou trabalhar com implantes, com diâmetros de implantes que permitam uma distância entre eles maior. Porque o Muglia fala, Sérgio, permita espaço entre esses implantes maior do que 3 milímetros, os vasos irão correr verticalmente. E, além disso, esse mínimo de 2 milímetros na vestibular. Fechei o retalho, aguardo 2 meses, libero para finalizar. Dani, a minha esposa, ela é protesista, então você veja, meu irmão caçula é protesista e minha esposa é protesista. É cacetada de um lado e do outro, né? Se fizer besteira. Então, inicial do lado esquerdo, após a finalização, enfim, um resultado muito bacana, com 2 coroas individuais, mas ainda um tecido muito imaturo. A gente enxerga perfeitamente que esses contornos ainda não são naturais, mas nós também enxergamos um aspecto de saúde, né? Eu não imagino uma papila entre esses dois implantes. Isso foi conversado com a paciente. Aqui nós temos um controle de 2 anos. Poxa, Sérgio, tem um black space enorme aí, né? Poxa, tem, mas dá uma colher de chá também, né? É difícil. Lembra que a gente falou, talvez seja o grande desafio ter papila entre 2 implantes contíguos. Mas olha esse aspecto nessa visão oclusal. Tá maturado isso? É claro que não está. Ainda tem muito tempo. 2 anos é muito. 2 anos é pouco. 2 anos não é nada para uma reabilitação. Eu quero que esses meus pacientes, eles vivam 10, 15, 20 anos sem surpresas negativas. Então, se eu saio de uma relação dessa, de 2 anos para 3 anos, sem tocar na prótese, que a papila ela avança dessa forma,
Tudo que a gente falou aqui, toda essa revisão bibliográfica que a gente apresentou, nós percebemos que é válida, porque tudo que poderia ter sido feito nesse caso congruiu para isso, né? Lembra daquela história da balança, que nós escolhemos para que lado nós queremos que as coisas andem? Se nós queremos o lado mais fácil, eu não estou aqui para fazer as coisas mais fáceis, eu estou aqui para tentar fazer as coisas da melhor maneira possível. E eu sei, com base em tudo que está escrito até hoje, que quanto maior for o volume de tecido, quanto maior for o aporte ósseo, quanto maior for o aporte de mucosa, melhor serão os resultados, tanto no imediato, mas principalmente no longo prazo. Uma das grandes demandas que eu tenho hoje são os retratamentos, casos de fraturas de implantes, casos de periimplantite, e é praticamente impossível nós conseguirmos reabilitar esses pacientes sem algum procedimento reconstrutivo. Então, aqui, um caso de incisivo lateral, grande perda vertical, instala um implante particulado autógeno, lâmina autógena por vestibular, visão oclusal, fecha o retalho, aguardo mais ou menos 3 meses, enxerto de tecido conjuntivo na reentrada, inicia-se a provisionalização e quando eu instalo a provisória, a gente pensa, caramba, vai ficar horrível, vai ficar péssimo. Mas o protesista tem que ter noção de perfil de emergência, tem que ter noção de perfil crítico, tem que ter noção de perfil subcrítico, tem que ter noção de que tudo que está sendo criado está sendo valorizado o biológico e não um cilindro de titânio, e não uma resina, e não uma zircônia. Eu quero o máximo de espaço possível para que essa mucosa, pouco a pouco, ela se acomode e que no final eu tenha um resultado muito melhor do que a prótese inicial do paciente, que mesmo mutilada, em função da remoção daquele implante que fraturou, o resultado, por mais incrível que pareça, seja melhor do que foi no início de tudo. Esse é aquele meu caso, que eu perdi, né? Implantes de 7 milímetros, periimplantite, não consegui controlar, ou a gente resolve, ou, enfim, fica chovendo no molhado, grande defeito vertical. Eu, acima de tudo, valorizo demais a confiança que esses pacientes acreditam, né, em mim, mesmo após errar tantas vezes, se submeter a um procedimento reconstrutivo como esse. Coletei o bloco e algumas vezes me perguntam, Sérgio, quando que você resolve utilizar essa lâmina por oclusal e quando você coloca as duas emparelhadas, paralelas umas à outra para esses aumentos verticais? Especialmente para os grandes aumentos verticais, como esse, no caso, eu dificilmente abro mão da lâmina oclusal. Eu acho que ela exerce um importante papel contra a pressão oclusal do periósteo. E nós sabemos que a pressão do periósteo sobre o rebordo ósseo, sobre qualquer tipo de estrutura, leva a uma reabsorção descontrolada. Aqui eu aguardei mais ou menos 6 meses, fiz a reentrada, então, na coluna da esquerda, o pré, na coluna da direita, o resultado pós-enxerto, um resultado muito interessante, muito bom, muito significativo. E aí, na reentrada, consegui instalar 3 implantes em uma posição proteticamente favorável, mas, acima do que isso, uma posição biologicamente condizente, praticamente sem nada de vestíbulo, mas eu aguardo 6 meses, faço o aprofundamento desse vestíbulo, faço o enxerto gengival livre, paciente reabilitada com 3 coroas, resultado final. Quero colocar aqui para vocês, para finalizar, para não me alongar demais, um caso que realmente não é dos mais recentes, talvez não seja dos mais bonitos que eu tenho para apresentar, mas um caso que fez mudar completamente a minha forma de enxergar os procedimentos reconstrutivos, Rodrigo, de uma paciente fissurada. Não sei se Luiz ainda está aqui, mas, enfim, a gente aprendeu a fazer reconstruções desses pacientes com enxerto de ilíaco, né, Luiz? Com certeza. Essa aqui é mãe de uma colega,
ela é do interior do Ceará, enfim, exerce um cargo político, e por incrível que pareça, hoje eu consegui inverter um pouco essa curva, assim, de que eu imaginava que eu conseguisse atrair mais pacientes não fazendo enxerto. E hoje, graças a Deus, pacientes me procuram porque eu faço enxerto. Talvez tenha alguma coisa aí pairando, né? Não sei. Essa paciente foi uma das que me procurou porque eu faço enxerto. Ela veio do interior dela e a demanda, Luiz, era o seguinte: olha, Sérgio, eu já tenho quase 60 anos de idade, já tenho minhas filhas criadas, eu não tenho qualquer exigência estética, mas o fato de eu ter uma fissura em boca e saber que eu poderia ter corrigido isso na minha infância ou adolescência, realmente me incomoda muito, saber que tem um defeito que é passível de ser corrigido. Eu só tinha receio de ter como área doadora a minha crista ilíaca, enfim, ter uma cirurgia muito mórbida. Mas eu sugeri para ela fazer uma cirurgia com área doadora 100% intrabucal. Então, foi uma cirurgia feita em ambiente hospitalar, e eu gosto muito de operar em ambiente hospitalar, ou, no mínimo, com sedação endovenosa em consultório. E para pacientes com esse tipo de defeito, quem já tem experiência, ou quem já pôde acompanhar, sabe que realmente é muito crítica, é muito difícil lidar com, literalmente, um buraco na boca do paciente. Restam muito poucas alternativas para ancorar, para estruturar um enxerto. Então, eu coletei do ramo esquerdo, confeccionei lâminas, posicionei uma primeira lâmina por vestibular, uma segunda lâmina por palatino, tentei criar um arcabouço e preenchi aqui, não com 100% de autógeno, porque o defeito era enorme, mas eu uni com BIOS, sempre de grânulos finos, numa proporção talvez de 70% de autógeno, 30% de xenógeno, e a minha grande preocupação era a oclusal, porque eu sabia da dificuldade em fechar o retalho nessa paciente, nesses tipos de paciente. Então, coloquei uma lâmina por oclusal, uma vista vestibular, uma BioGuide fechando tudo, porque eu tenho quase certeza da essência da exposição desse enxerto precoce. E aqui, com certeza, o momento mais crítico do microhábito mais difícil, do fundamento mais complexo, que foi o fechamento desse retalho. Isso que vocês estão vendo é o lábio dessa paciente, né, que não tem retalho, é o lábio dela que eu precisei deslocar para um fechamento minimamente primário. Foi impossível fazer sem tensão, mas eu fiz controles muito frequentes com ela. A posição desse elemento 11, enfim, ela não queria fazer ortodontia, enfim, a questão não era estética, e isso realmente me confortou bastante, né? Me deixou muito seguro, a confiança que ela tinha no nosso trabalho e a baixa exigência estética, talvez isso tenha confluído para um resultado interessante como foi. Eu aguardei 7 meses, mesmo fazendo técnica de cure. Por que eu aguardei 7 meses? Porque aqui não é cure. Aqui é uma técnica baseada em cure. Eu utilizei autógeno e xenógeno, então eu me baseio muito mais na técnica do Urban, muito mais na técnica da Rogue do que na técnica do cure. Aqui, a técnica das lâminas, ela me forneceu, claro, o arcabouço, a estrutura rígida que eu precisaria, mas em termos biológicos, fez muito mais sentido a técnica da regeneração asseguiada, a partir do momento em que eu utilizei um componente xenógeno para aumentar esse volume. E aí, na reentrada, um resultado muito bacana de revascularização. Imagina que isso aqui antes era um espaço vazio, isso era um vácuo, isso era um defeito enorme. Fiz a instrumentação de acordo com um planejamento prévio, protético, então do lado esquerdo, na reentrada, do lado direito, a primeira imagem antes do enxerto, instalação do implante, mantendo o máximo dos volumes, cicatrizador, raio-x de controle, provisionalização, e eu sei, claro, sob o ponto de vista estético, intraoral, poxa, Sérgio, o dente está alongado, eu sei disso, a questão não é essa, mas o ponto aqui é o quanto nós conseguimos evoluir dentro de um protocolo para a reabilitação de pacientes com maxilas atróficas e pacientes fissurados que
frequentemente eram solicitadas áreas doadoras extrabucais para resultados muito semelhantes a esse que nós conseguimos com áreas doadoras intrabucais, e um resultado muito satisfatório, com morbidade mínima e com um tempo de tratamento bem inferior. Eu tenho algumas outras coisas, mas eu sei que também o horário já está passando. Caramba, 2 horas falando aqui de frente para o computador. Rodrigo, você que me autorizou, depois você não reclame. Queria agradecer demais aqui, desculpe talvez a forma pouco coloquial de colocar as coisas, né, dessa forma mais clínica, mas queria agradecer a todo mundo que ficou aqui até essa tarde, né?